voo, o mergulho, o pouso. Um festival de vida. Tantas cores, espécies, mas esse aqui não é nenhum lugar isolado, não. A gente está dentro da cidade. Para ser mais exato, na Universidade Federal de São Carlos. Dá para acreditar? Cientistas, pesquisadores e bichos formando uma vizinhança assim tão contraditória mesmo. De um lado a meta é descobrir para se destacar. Do outro é se esconder para não ser descoberto. Mas eles também têm suas semelhanças. São curiosos e focados na missão. A riqueza animal da UFSCar deve muito a uma área preservada de cerrado, que invade grande parte do campus. E já caiu no gosto dos amantes da natureza. Cenas como essa são comuns. Os pesquisadores vivem literalmente enfiados no meio do mato, atrás de descobrir e registrar as espécies que vivem aqui. E com tanto espaço e diversidade, o que não falta é objeto de estudo. Tem as plantas, os animais que vivem na terra. Tem também os que preferem a água. E por que não os bichos do céu, que vivem enxergando do alto essa imensidão de natureza bem no meio da cidade. E é lá de cima que dá pra ver como é bonito um bioma cada vez mais raro como esse, resistindo aos avanços da cidade. São mais de 200 hectares de pura teimosia. Sorte dos biólogos, que nem precisam sair da universidade para observar o que aprenderam nos livros. Aqui eles já catalogaram mais de 45 espécies de mamíferos e pelo menos 200 tipos de aves. Por isso colamos nos pesquisadores. Nada como pedir ajuda para os profissionais e para a sorte, é claro. Vamos tentar encontrar a jacupemba, que é uma ave de grande porte que não se encontra em qualquer lugar e que ajuda bastante o cerrado a se recompor. Enquanto a gente procurava a jacupemba, olha a surpresa, um soldadinho, uma cena rara. Primeiro um macho com o topete vermelho, depois a fêmea com as penas mais esverdeadas. Olha só esse casal de choca barrada, ela com essa cor que parece com um tijolo, ele não, é todo rajado. Mas a busca pela jacupemba tinha que continuar, até que de repente lá de longe elas aparecem. Estavam ali atrás de comida, o que é um ótimo sinal para a preservação do cerrado. É que uma semente que ela engole tem muito mais chance de virar uma planta depois. A partir do momento que a ave ingere o fruto e descarta a semente depois, a cada 10 sementes, de 8 a 9 vão germinar. O serviço ambiental que ela presta como uma reflorestadora natural é tão importante que para algumas árvores, algumas plantas, se não existir a jacupemba, essas plantas não conseguiriam ser dispersas, não conseguiriam colonizar o ambiente. A movimentação das aves denuncia a outros animais que ali têm comida. O sagui de tufo preto foi conferir o cardápio, mas parou no meio do caminho. Viu a nossa equipe e ficou todo curioso. Esse lugar que a gente está agora é um ponto de muita riqueza natural. É fácil encontrar, por exemplo, uma passagem de animais como essa, que indica que eles vieram até aqui provavelmente em busca de água. Agora, essa lagoa esconde uma curiosidade muito interessante. Ela sempre existiu, pelo menos desde que começaram as pesquisas no Cerrado, mas ela vive se transformando com o tempo. Nos últimos 3 anos, por exemplo, não tinha nenhuma gota d'água aqui. Essa sequência de fotos foi tirada durante um ano e olha só quantas mudanças. O mais curioso é que aqui a vida nunca acaba. Quando a água volta, ela já vem com peixes, algas e insetos aquáticos. Como pode, hein? Os ovos deles podem, durante a seca, ficarem num período de dormência, como se estivessem desidratados, e quando novamente a lagoa enche, a vida volta a brotar novamente. Uma lagoa que não morre nunca. A especialidade do Hugo é pesquisar insetos que vivem debaixo d'água. E por aqui já foram descobertas pelo menos 30 novas espécies do tipo. Esse aqui não é inédito, mas é tão difícil de encontrar que ganhou até apelido. São popularmente conhecidos como Bin Laden, então são difíceis de encontrar, porque geralmente eles ficam escondidos debaixo de rochas, de troncos, e são comuns em áreas bem preservadas. Então se o Bin Laden foi encontrado aqui é bom sinal. É um bom sinal. Agora lembra das semelhanças entre os bichos e seus estudiosos? O Hugo vive olhando para a água. O Martim, pescador pequeno, também. E com um olhar que já denuncia as segundas intenções.
O mergulho tem que ser preciso. Mesmo com o peixe no bico, o trabalho ainda não está completo. Ele bate a presa na madeira e termina o serviço antes de engolir. Opa, alarme falso, tava vivo. Melhor garantir mais um pouquinho. Tem uns que também adoram a água, mas aí é só para relaxar. Em algumas áreas a mata é aberta e a vegetação baixa. Na outra ela é fechada, com árvores altas e muita sombra. São as chamadas matas de galeria. A temperatura aqui ela chega até 4 graus a menos do que a parte externa. E isso é devido, num primeiro momento, pela presença da água, né, desse córrego, e num segundo momento pela estrutura da vegetação. Esse tipo de vegetação também ajuda na preservação de plantas raras, como o palmito jussara. Nós também encontramos raridades mais discretas. Essa aqui é a famosa catuaba. Rapaz, eu confesso que essa eu nunca tinha visto. Ela, pelo seu grau de ameaça, acaba sendo difícil de ser encontrada nas áreas de cerrado, mas justamente por essa raridade ela acaba sendo dando uma importância muito grande para a área. E atrás de tantas plantas e frutos, olha só quem apareceu! Uma família de tucanos. E escolheram o alto do Angico para lá de cima observar e serem observados. Mas tem bicho que faz de tudo para não ser visto. Tem um casal por aí que por muitos anos foi uma lenda. Alguns diziam que existia, mas ninguém via. Até que o vigilante Marcelo, o Marcelo, sortudo, ele viu. Foi na ronda que a gente faz diariamente aqui. De repente eu vi os dois pretos rolando no chão aqui e tal. E deu aquela baqueada, eu parei para ver o que era. De repente levantou os dois, grande bicho preto, comprido, alto, e deu de frente comigo. Chega de mistério, Marcelo. Deixa a gente ver essas fotos aí. Elas mostram de perto um casal de tamanduá-bandeira, espécie ameaçada de extinção no estado de São Paulo. Mas se esses animais vivem se escondendo, como fazer então para pesquisar os mamíferos que vivem no cerrado? O trabalho conta muito com a ajuda de câmeras como essa, conhecidas como armadilhas fotográficas. Eles espalham em pontos estratégicos da mata as máquinas que registram os bichos que passam pelo sensor de movimento. Nós estamos chegando aqui em um ponto onde o Jorge escondeu uma das câmeras faz mais ou menos uns 15 dias. E esse é sempre um momento de muita expectativa, né, Jorge? Uma expectativa enorme, porque quando a gente instala a armadilha, é imprevisível, a gente não vai saber se vai ter registro de animal ou não. Né? Vamos ver se essa aqui registrou. Vamos ver então. Ligando, passando. Opa! Boa notícia, hein? Boa notícia. Já de cara, veado catingueiro. Um baita do macho, ele está com chifre ainda também. E olha só quantas espécies eles já registraram. Tatu-galinha, veado mateiro, coati, o gato mourisco e até uma onça parda. Mas é agora que vem o mais legal. Olha só quem apareceu mais uma vez. O tamanduá-bandeira. Dessa vez só veio um deles, desfilando diante da câmera à procura de comida. Como é que esse trabalho de registro dos animais pode ajudar na preservação do espaço? Isso é bem importante, porque a gente sabe que é um último refúgio para a vida silvestre aqui na região. Nós acabamos tendo a certeza de que o cerrado não está vazio, de que o cerrado ainda resiste, né? Quem diria tudo isso em uma mata urbana, dentro de uma universidade? Só nessa área aqui da UFSCar, a gente tem quase 1/3 das espécies que existem no estado de São Paulo e cerca de 6% de todas as espécies que existem no Brasil.